domingo após domingo. Irmãos, nós iremos dar continuidade hoje à nossa série Sem Reservas. Sem Reserva é o tema da série de pregações da Igreja do Calvário, que tem como objetivo nos convidar e, ao mesmo tempo, nos confrontar a ter um compromisso com Deus. Um compromisso sério, genuíno com Deus verdadeiro. E o tema da nossa pregação hoje é compromisso que define destinos. Eu gostaria que os irmãos, mais uma vez, pensassem comigo numa pequena ilustração. Imagine uma família daquela família perfeita, família de Instagram, família de rede social. Casa arrumada, filhos bonitos, escola boa, agenda cheia. É inglês, natação, futebol, balé, reforço escolar. Só tem um detalhe. Em meio a uma agenda tão cheia, há tantos compromissos, não sobra muito espaço para Deus, em lugar nenhum. Todo domingo é a mesma coisa, é a mesma cena. Hoje é o campeonato do Pedrinho. Hoje é a apresentação de balé da Laura. Hoje nós vamos ter que aproveitar para descansar. A semana foi tão corrida que eu preciso descansar, eu preciso arrumar minha casa. Hoje não dá. Quando alguém fala de igreja, de culto, de grupo pequeno, a frase é sempre a mesma. Assim volta. Mas na prática, as coisas nunca acalmam. Na prática, essa casa já escolheu a quem servir. Ela serve o calendário, as atividades, o desempenho dos seus filhos, a sua autoimagem. E Deus é quando dá. Deus é se sobrar tempo. O que nos leva a pensar, tem muitas famílias assim. Muitas famílias assim. Não dizem da boca para fora, não dizem da boca que abandonou a Deus. Mas na prática, já escolheram outros deuses a quem servir. E é exatamente nesse cenário de divisão, de corações divididos, que encontramos o texto que nós vamos ler hoje, que é Josué 24. Quando Deus, por meio de Josué, chama o povo e leva o povo a uma escolha. Escolhei hoje a quem servais. Então, para começar, eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor. No livro de Josué, no seu capítulo 24, iremos ler o verso 14 e 15. Livro de Josué, seu capítulo 24, leremos o verso 14 e 15. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses a quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus pelo texto lido. Há momentos na nossa vida, irmãos, em que Deus nos coloca em um cruzamento espiritual. Não dá mais para ficar perante dois altares. Não dá para ficar entre dois deuses. Você pode até cantar no domingo e assim como outros dias, mas na segunda e até o sábado, você procura outros deuses para se aconselhar. É o Deus dinheiro, é o Deus status, é o Deus controle, é o Deus aprovação. Compromisso com Deus não é um post bonito no Instagram. Compromisso com Deus é um altar aceso. Na sua casa, na sua sala, no seu trabalho, no seu celular, na sua família, no seu casamento. Quem não decide por Deus, mesmo sem perceber, já decidiu por todos os outros deuses. Hoje, como em Siquém, como Josué fez ali naquele momento, Deus nos reúne. E a pergunta que Ele quer que nós reflitamos, a pergunta que Ele nos quer fazer é: a quem nós vamos servir?
Agora, para nos contextualizar um pouco, vamos entender em que momento esse texto passa. O texto que nós lemos agora, Josué chama o povo e confronta o povo. Mas que povo é esse? Esse é o povo de Deus, que ficou um bom tempo escravizado, exilado no Egito. Eu acho que todo mundo, mesmo quem nunca leu a Bíblia, conhece a história do povo de Israel no Egito. Eles eram escravos, em meio a um lugar cheio de idolatria, cheio de deuses falsos. Mas Deus tira o povo de lá com mão forte e promete levá-los a uma terra que mana leite e mel. Então todo mundo já ouviu essa história, quer que seja em um livro, quer que seja em um desenho animado, em um filme ou até mesmo numa novela, onde você tem ali as 10 pragas do Egito, onde você tem ali a abertura do Mar Vermelho, a passagem do povo a seco. Mas fora isso, o decorrer dessa história do povo, eles ficam 40 anos para chegar na terra que Deus prometeu. Uma distância que eles poderiam levar 2 semanas. Mas o que aconteceu nesse caminho? Por que tanto tempo? Porque, mais uma vez, o povo caiu em idolatria. Eles se desviaram de Deus e se desviaram do propósito de Deus. Então, com isso, eles vagaram no deserto até a toda aquela geração morresse. Logo depois, Deus levanta um homem, um líder, para entrar com o povo naquela terra que ele tinha prometido. Esse homem era Josué. Josué, então, começa a missão de conquistar a terra prometida. E depois de várias guerras, várias batalhas, Josué chega nesse momento aqui. O momento que nós lemos. O momento em que Josué já está velho. Ele já está no fim da sua vida. E ele reúne todo o povo. A palavra de Deus diz que ele reúne todo o povo de Israel em Siquém. Um lugar para memória e um lugar de aliança com Deus. E Josué começa a lembrar o povo tudo o que o Senhor havia feito por eles. Mas ele não faz uma lembrança básica de tipo assim, ó, Deus nos deu uma batalha semana passada. Deus nos deu uma vitória semana passada. Mês passado, ano passado. Ele começa a lembrar o povo desde lá dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Ele começa a lembrar o povo que Deus tirou Abraão do meio de uma terra idólatra. Que Deus fez uma promessa a Abraão. E depois disso ele vai lembrando o povo, ó, Deus tirou vocês do mão forte do Egito. Quando vocês atravessaram o Mar Vermelho, vocês tiveram sede, Deus deu água, saiu água da rocha. Quando vocês tiveram fome, Deus deu maná, Deus deu pão. Quando vocês desejaram carne, Deus deu carne para vocês, Deus deu as codornas. No meio do frio da noite, Deus deu uma coluna de fogo. No meio do calor do dia, Deus deu uma nuvem para que cobrisse aquele povo. E ele vai lembrando, vai refrescando a memória daquele povo. Tudo com um objetivo. Depois que ele relembra tudo, ele propõe ao povo um compromisso com Deus. Ele lembra tudo e agora a fala dele é assim, agora pois, depois de tudo isso que eu falei, depois de toda essa lembrança, temei ao Senhor. Agora pois, temei ao Senhor. E temor a Deus começa sabendo quem Deus é. Não é um medo exacerbado, sem justificativa, como aquele que pode nos punir severamente se desobedecermos. Temor a Deus é você conhecê-lo de verdade. Tudo começa em Deus, não no homem. Temer a Deus é enxergar pela fé que Deus é infinitamente santo. Ele é santo, ele é soberano, ele é justo, ele é misericordioso, ele é o criador e sustentador da nossa vida. Quando a Bíblia vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ela está dizendo que só há realmente como sermos sábios se levarmos Deus a sério. O medo não te faz levar nada a sério. Mas quando acordamos mesmo para a realidade de que Deus é verdadeiramente um Deus, não uma ideia religiosa que encaixa-se na nossa agenda. Nós olhamos para isso e quando vemos Deus e vemos a sua grandiosidade, automaticamente nós nos reconhecemos também. Nós vemos quem nós somos. Quando você vê a Deus e você vê que Deus é criador, então você se reconhece como criatura. Quando você vê a Deus e vê que você é limitado, você vê que Deus é ilimitado.
Quando você vê que você é pecador, a palavra de Deus diz que Deus não pode ver o mal. Ele não pode chegar perto do mal. Ele não sabe o que é pecado, ele é santo. Quando entendemos que nós somos dependentes, nós entendemos que Deus é suficiente. O temor de Deus faz cair o nosso orgulho. A nossa autoconfiança, a ideia que a minha vida é minha. Ele nos coloca no lugar onde nós somos. Nós somos pó, mas somos amados. Nós somos pecadores, mas alcançados pela sua graça. É isso que nos faz refletir. E por isso o temor de Deus envolve a consciência muito clara. Eu não posso brincar com o pecado, porque ele é uma afronta ao Deus Santo que me amou. Que tipo de cristãos nós estamos sendo? É aqueles que de alguma forma temem a Deus e temem um Deus que pode apenas nos jogar e nos lançar ao inferno? Deixamos de pecar com medo do inferno? Se for isso, que miserável nós somos. Eu já vivi muito assim. Aquela ideia de que se eu pecar, eu vou para o inferno, então eu não quero pecar, ou então eu quero morrer, eu preciso morrer em um acidente, em alguma coisa que seja muito lenta. Por quê? Porque eu quero pedir perdão pelo meu pecado. Porque eu preciso me arrepender, porque assim Deus verá que eu me arrependi e eu vou ter mérito de ser salvo. Que miserável homem que nós somos se deixamos de pecar com medo do inferno. O que nos faz deixar de pecar é a certeza que nós não iremos para lá. Porque se esse Deus deu tamanha misericórdia e pela sua graça entregou a sua vida por nós, eu não quero pecar porque eu não quero ofender ao Deus que me amou de tão grande forma. Eu não quero pecar porque eu não quero ofender a Ele. Não é sobre mim, é sobre Ele. Mas na nossa cabeça, nós pensamos sempre em nós. Por isso que ele está dizendo aqui do temor. Sem temor, irmãos, esse culto aqui vira entretenimento. São apenas luzes fortes, um louvor animado, cadeiras, um teatro. Sem realmente temor a Deus, isso é entretenimento. Nós conseguimos em qualquer teatro. Mas quando tememos a Deus de verdade, o trabalho, o dia a dia, os seus afazeres, sua conversa com a sua esposa, com o seu marido, na sua casa, com seus familiares, viram culto a Deus. Nós cultuamos a Deus em tudo que nós fazemos. Então, Josué começa assim. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e verdade. Servir a Deus não é um voluntariado ou apenas um projeto religioso. É reconhecer que Ele é o dono legítimo da nossa vida. Servir a Deus envolve coração, mãos e agenda. Tudo está envolto à adoração a Deus. Na prática, é algo integral. É uma vida integral, não só religiosa. Nós estamos, às vezes, muito tempo na igreja. Já conversei com alguns irmãos e tem essa mentalidade assim, de que, caramba, é muito legal se eu pudesse ser integral para o reino de Deus. Como eu admiro olhar para o pastor Alex, para o pastor João Marcos, eles são integrais, eles têm disponibilidade total ao reino de Deus. Mas você está entendendo errado uma coisa. A sua vida é integral para o reino de Deus também. A diferença deles é que eles têm um tempo integral para a igreja, para estar disponível para a membresia da igreja, para as coisas eclesiásticas da igreja. Mas a sua vida é integral como um todo, ou não. Porque Paulo vai dizer que comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Quer dizer que você acordar, a sua vida já é para a glória de Deus. O seu dormir é para a glória de Deus. Nós criamos esse pensamento e particionamos a nossa vida e conseguimos olhar até para Adão e Eva e olhamos assim, não, mas sabe como é que era o culto de Adão e Eva? Era o momento ao entardecer que Deus descia e falava com eles. Não, não é isso não. Não era isso não. Adão e Eva foram criados para a glória de Deus. Quer dizer que tudo que eles faziam era para a glória de Deus. Quando Adão estava lá dando nome, trabalhando, dando nome aos animais, ele estava glorificando a Deus naquilo que ele estava fazendo. Quando Adão estava conversando, dialogando, se relacionando com a sua esposa, ele estava glorificando a Deus.
Quando ele estava se alimentando, ele estava glorificando a Deus, que é comais que bebais, faz sair tudo para a glória de Deus. Mas nós perdemos isso. E admiramos a integralidade de alguns irmãos, de alguns missionários, mas a nossa vida foi chamada para ser integral. O que te impede de estar nessa situação? Servir a Deus passa necessariamente por mais um aspecto: amar as pessoas. Na Bíblia, servir a Deus e amar as pessoas é uma coisa inseparável. Não existe servo de Deus que maltrata a gente. Não existe um grande ministério com um coração pequeno. Servir a Deus é lavar os pés, é cuidar das feridas, é perdoar, é suportar, é caminhar junto. Isso é servir a Deus. Jesus deixa claro isso, não é? Ele fala assim: os que fazem a algum desses pequeninos, fazem a mim. Se você serve ao seu irmão, você está servindo a Deus. Ou seja, o serviço a Deus passa pelo modo como tratamos as pessoas. E aí ele diz: servir a Deus com sinceridade e verdade. Sinceridade é sem duplicidade. Deus quer que você sirva a Ele como um todo, completo. Tiago vai dizer que Deus tem ciúmes de nós. E ciúmes de nós aqui não é ciúme doentio que nós temos em relacionamentos caídos. Ciúme de nós quer dizer que Deus não aceita te dividir com ninguém. Ele não aceita dividir teu coração com nada. O teu coração é dele, somente dele. Você foi criado para ele, para a glória dele. E Deus contar uma coisa: você não vai encontrar paz por enquanto que não tiver entregue totalmente a ele. O ciúme de Deus é amor. O ciúme de Deus é cuidado. O ciúme de Deus, em Êxodo, é zelo. Ele zela por nós. Ele zela por nós. Então é sem duplicidade, é de verdade, é com constância, sem oscilação. Compromisso não é fase, não é com constância, mesmo quando tudo acontece de forma que nós não entendemos, ou da forma que nós não imaginávamos, como nós não queríamos, quando foge do nosso controle. Compromisso com Deus é isso. Compromisso com Deus, e essa é a nossa dificuldade, às vezes, quando você olha e você lê a Bíblia e você entende que compromisso com Deus vai te custar tudo. Não é tão fácil quanto as pessoas dizem. Compromisso com Deus vai te custar tudo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: compromisso com o mundo vai te custar também. E vai te custar muito mais. Porque não tem como você servir a dois senhores. A palavra de Deus diz que você ou é filho de Deus ou é filho das trevas. Ou você está entregue, submisso a Deus com o amor grandioso que Ele tem, ou você é escravo do seu pecado e daquilo que você acha que você está no controle. A verdade é que você não tem controle sobre a sua própria vida. Você não consegue dizer não para você mesmo. Você vive uma vida egoísta. Eu vivo uma vida egoísta. Eu faço o que eu quero no meu coração. E isso só me distancia de Deus. Compromisso com Deus vai nos custar tudo. Mas sabe qual é a diferença quando custa tudo para nós? Nós ajoelhamos à noite, nós temos um Deus que nos ama, que nos abraça, que nos consola, que nos traz paz. E só a paz verdadeiramente nele. Só a alegria verdadeiramente nele. Qualquer outra coisa no mundo é falsa, é falha. E aí ele continua. O próximo passo para você servir a Deus com sinceridade e verdade é: deitai fora os deuses, os ídolos do passado. E a forma que ele fala, o verbo está bem no imperativo mesmo. É tire, é expulse, é quebre, é tire de perto de vocês. Quem são os deuses que hoje, de alguma forma, estão dominando a nossa vida? Será que é o Deus dinheiro, Deus aprovação, Deus conforto? Quando nós paramos aqui, nós lemos esse texto, nós temos uma dificuldade quando somos cristãos, principalmente nós que somos reformados, nós que somos protestantes. A fé protestante nos traz uma ideia que nós não temos idolatria.
Por quê? Porque achamos que idolatria é quando você bota uma imagem ali e você está adorando um pedaço de madeira, um pedaço de gesso. Aí você fala assim, não, Marlon, mas eu não adoro gesso, eu não adoro imagem. Eu não faço imagem de Deus, então eu não sou idólatra. Nós somos idólatras. A idolatria é quando colocamos qualquer coisa à frente de Deus. Quando pegamos qualquer coisa e colocamos como um agente que vai trazer paz, conforto, felicidade e propósito para a nossa vida, isso é idolatria. E pode ser coisas boas. Você pode estar idolatrando o teu trabalho, porque o teu trabalho te traz segurança. Você pode idolatrar a sua família. Você pode amar tanto o seu filho que você não consegue imaginar viver sem ele. Você pode amar tanto a sua esposa, o seu marido, que você não consegue imaginar viver sem ela. Nós vivemos numa vida de idolatria. Quer descobrir se você tem um ídolo no seu coração? Faz o seguinte teste agora. Termine a frase. Quando eu tiver, eu vou ser feliz. Só falta isso aqui para mim ser feliz. Se isso aqui acontecesse agora comigo, eu seria feliz. Deixa eu te contar uma coisa. Se você escrever isso num papel agora, você vai descobrir todos os ídolos do teu coração. Ué, Marlon, quer dizer que desejar ter um carro melhor, uma casa melhor, um casamento é ruim? Não, não é. O problema é se isso for a base da tua felicidade. O problema é, Senhor, falta em mim um casamento para que eu seja feliz. Senhor, falta em mim que meu marido, que minha esposa mude para que eu seja feliz. Falta em mim meu filho passar na faculdade. Falta em mim a minha formação. Falta em mim o meu trabalho digno. Se há alguma coisa falta em você, então Deus não preencheu completamente o coração. Porque nós fomos criados para ser totalmente, completamente felizes e satisfeitos em Cristo Jesus, em Deus. E é assim sim, se somos felizes e satisfeitos e completos em Cristo, todas as outras coisas têm mais sentido para nós. Mas nós vivemos uma vida de idolatria. Vivemos buscando os nossos próprios interesses, aquilo que nos traz a paz. E aí olhamos, tudo pode se tornar um ídolo para nós. Controle, aprovação, prazer sexual, uma vida desacerbada, o trabalho. E eu te pergunto, tudo isso é idolatria, não é? Tudo isso pode ser um ídolo, certo? Mas deixa eu te contar uma coisa. Mais do que um ídolo, eu gosto de tratar essas coisas mais como uma oferenda a um grande ídolo de verdade. Por quê? Porque você não pega o teu dinheiro e coloca num pedestal e fala assim, que você cresça, dinheiro, te adoro e você é muito legal. Não é isso que você faz. Você pega o seu dinheiro e você oferece ele a um ídolo. Qual é o ídolo? É você. Sou eu. O nosso dinheiro serve aos nossos propósitos. A idolatria é quando nós colocamos alguma coisa a receber a glória que é de Deus. E quem quer receber a glória o tempo todo? Somos nós. O que Eva aconteceu com Eva e com Adão foi quando a serpente falou assim, você vai ser igual a Deus. Sabe essa glória que você dá a Deus? Sabe tudo que você faz glorifica o nome de Deus? Você vai continuar fazendo e o teu nome vai ser glorificado. Que o teu nome cresça. E aí isso nos chama a atenção. E aí vivemos uma vida achando que é sobre nós. Nós vivemos uma vida achando que é tudo sobre mim. O quanto eu sou feliz, o quanto eu posso ser feliz, o quanto eu posso conquistar. E vivemos uma vida egoísta, porque a idolatria traz isso para nós. Quando você vai se relacionar com alguém, pode ser para procurar um namorado, um noivo, pode ser para procurar amigos. Você sempre vai procurar aqueles que têm alguma coisa para te oferecer. Você vai fazer uma lista. Quantas vezes vemos os adolescentes, os jovens fazendo uma lista de como é que é uma pessoa legal para namorar contigo? Uma pessoa que seja carinhosa, uma pessoa que seja compreensiva, uma pessoa que me ame. É sempre o que o outro pode fazer para mim. Por quê? Porque eu sou o meu Deus. Eu desejo a glória, eu desejo ser glorificado, eu desejo ser exaltado. É sempre sobre mim, é sempre o que o outro pode fazer comigo. Nós somos o nosso próprio ídolo. Isso nos afasta de Deus. E outra coisa, isso nos afasta da verdadeira felicidade. Porque temos dificuldade de acreditar. Nós somos cristãos, mas não acreditamos na Bíblia. Porque a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Mas nós só queremos receber. Nós só queremos o venha a nós. Nós só queremos o que faça por mim.
que eu falei antes ali? Que servir era uma questão de amor ao próximo? Por que servir o próximo é tão difícil? Por que amar o próximo é tão difícil? Porque nós somos egoístas e pelo nosso egoísmo nós não sabemos o que é amor. Porque se é sobre mim, não é sobre o outro. E amor de verdade é sobre o outro. A beleza do amor não está em ser amado. A beleza do amor está em amar. Pensa comigo. Qual é a maior demonstração de amor que você já viu falar na face da terra, no universo? Qual é a maior demonstração de amor? É Jesus Cristo se entregando numa cruz por pecadores que não fizeram nada para merecer isso. Isso é a maior demonstração de amor. Mas me prova uma coisa. Quando Jesus se entregou ali, será que ele estava na cabeça dele por algum momento pensando: eu vou morrer porque um dia o Marlon vai me amar? Porque um dia o Alan, que estava aqui cantando, vai ser digno do meu amor? Porque um dia o João Marcos, o Alex, eles vão fazer por onde? Será que foi isso? Foi isso que estava no coração de Deus, irmãos? Não. Jesus estava completamente feliz e satisfeito em amar. Porque o prazer do amor é amar, não é ser amado. Eu uso um exemplo, e quem participa comigo num grupo pequeno ou está fazendo aula de novos membros já ouviu eu falar isso algumas vezes. Eu gosto de pensar no exemplo da maternidade. Quem tem filho vai entender muito bem o que eu estou falando. Quando você tem um filho e você está ali com o teu filho com seus 3 meses, aquela criança está te dando um trabalho que você olha o pai, você olha a mãe, e aí você vê a mãe assim com o olho fundo, o olhar, o rosto acabado de quem não dorme, de quem está com insônia há dias. Aí você vira para ela e fala assim: e aí, como é que você está? Você está bem? Aí você está vendo o rosto daquela pessoa ali desfigurado. Mas a pessoa vira para você e fala assim: é a melhor coisa do mundo. É muito bom. Eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Eu estou falando aqui de pais e mães mesmo, tá? Não estou falando de psicopatas, não. Estou falando de pessoas normais. É a melhor coisa do mundo. Pode testar. A Júlia e o Estevão tiveram filho agora. Vai lá visitar eles semana que vem, vocês vão ver eles destruídos e você perguntar: como é que tá? Pô, é muito bom. A Estela é maravilhosa. Mas é maravilhosa por quê? Não faz nada ainda que seja digno do seu amor. Pelo contrário, se você troca uma fralda, você acabou de trocar, ela faz de novo. Você amamenta, ele não vira para você e fala assim: muito obrigado, mãe. Muito obrigado, a comida estava muito boa. Muito obrigado, pai, por ficar me ninando aqui de madrugada e me fazer dormir, mesmo que o senhor não durma. Muito obrigado. Não tem gratidão. Se fosse um adulto, você ia chamar de ingrato e você ia parar de fazer. Porque você fala assim: eu não tenho gratidão, não faz nada, não tem retribuição, não tem por que fazer isso. Mas é uma pequena oportunidade que Deus nos dá de sentir o que verdadeiramente é amor. Por que essas pessoas, mesmo desfiguradas, sem dormir há dias, falam que a vida está maravilhosa? Porque por um instante nós temos a oportunidade de saber o que é amar de verdade. Amar sem ter nada em troca. Amar só pelo fato de amar. É muito fácil e muito bom fazer isso na maternidade. Só que Deus está nos chamando a fazer isso com todos. Sabe aquele teu irmão que você acha muito difícil, muito complicado? Então, você tem que amar como você ama o seu filho. Sem esperar nada em troca. Sabe aquela pessoa que fala muito, que é difícil, que é cansativa, ou que não tem o seu jeito, que não faz parte do teu grupinho? Então, Deus manda você amar ela do mesmo jeito. Ou você vai continuar, eu vou continuar no egoísmo de só quero ao meu lado as pessoas que me fazem bem. Só quero ao meu lado as pessoas que me levam aonde eu quero chegar. Eu e o Alan, que cantou aqui, a gente ri de amigos em comum amigos em comum, aí tem um amigo assim, eu tenho outro, que sempre traz uma ideia de águia anda com águia. Por quê? Porque eu tenho que estar próximo de gente que vai me puxar para cima. Eu tenho que estar do lado de gente boas, melhores. Por quê? Porque é interesse, você é interesseiro. Se fosse assim, por que Jesus estaria próximo a nós? Jesus, quando escolheu os seus discípulos, ele não foi na sinagoga e procurou os melhores teólogos, os estudiosos da época. Ele foi para a rua. E se fôssemos comparar com hoje, ele escolheu os piores. Aquelas pessoas que nós desprezaríamos.
para andar com Ele. Me diz uma coisa, eu sou melhor do que Jesus? Você é melhor do que Jesus? Então por que você quer escolher pessoas melhores do que você? Se você entender de verdade, não há ninguém bom. Não há ninguém que faça o bem. Todos nós estamos no mesmo nível, miseráveis. E a graça dele nos alcançou. A beleza do Evangelho está nisso, a graça dele nos alcançou. Amor de verdade é isso. É dar sem querer nada em troca. Para sermos compromissados com Deus, nós realmente temos que entender o que é o amor de Deus. Porque o que Ele nos pede é nada menos do que amá-lo de verdade. É de não colocar nada no lugar dele. É que Ele seja um único e suficiente autor da sua alegria, da sua fé, da sua salvação, da sua paz. Mas quais são os ídolos hoje? O que você está trazendo no teu coração? Quais são as dificuldades da tua semana? Que se eu te perguntar agora, você consegue justificar por você não estar amando a Deus. Ah, Marlon, mas eu tenho que trabalhar mais. Não deu para ir hoje. Ah, Marlon, eu preciso fazer tal coisa. Eu preciso ter um tempo melhor com a minha família. Eu preciso ter um tempo melhor com a minha casa. Eu não consegui fazer as coisas a semana. Mas o próprio Cristo, quando chamou, falou assim: aquele que não deixar pai e mãe por amor a mim, não é digno de mim. Irmãos, eu não estou falando de uma coisa que é fácil fazer, não. É uma coisa difícil para mim e para você. Só que a régua de Deus não se adapta a nós. O que nós queremos é chegar no padrão dele. Sabe por que é maravilhoso quando nós olhamos um padrão tão alto, imensurável, que você olha e fala assim: estou vendo, Deus é muito grande. Isso que ele está dizendo agora, eu não consigo fazer. E quando você se sentir humilhado por realmente não conseguir fazer, e aí você vê a graça de Cristo Jesus, porque alguém fez por você. Alguém chegou nesse lugar onde nós não conseguimos chegar. Alguém fez o que nós não conseguimos fazer. Isso tem que trazer paz ao nosso coração. Então, caminhando por fim, ele diz: escolhei hoje a quem servais. Escolhei hoje a quem servais. E ele diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Depois de tudo que ele falou, depois de tudo que ele lembrou, de todas as provisões de Deus em todo esse tempo do povo, ele diz para o povo: olha isso tudo que eu falei. Isso tudo aqui parece mal aos olhos de vocês? E se fosse para nós hoje? Pensa por um minuto. Feche teus olhos e pensa em um minuto. O que Deus já fez na sua vida? Da onde Deus te tirou? Será que Ele já restaurou o teu casamento? Será que Ele já restaurou algum relacionamento seu? Será que Ele abriu alguma vez uma porta de emprego que você não imaginava? Ele trouxe solução ou paz para o seu coração em coisas que você não via resposta? Se você está aqui essa noite, você consegue lembrar, se você é um servo de Deus, está aqui essa noite, você consegue lembrar de alguma coisa que Deus fez para você e que teve misericórdia. E aí eu te pergunto, diante disso, vos parece mal servir ao Senhor? Mas mais do que isso, porque podemos vir aqui na frente e trazer 1 milhão de testemunhos. Se eu der o espaço aqui, vai subir irmãos aqui, vai contar vários testemunhos. Doenças que foram curadas, casamentos que foram restaurados, enfermidades, portas de emprego que se abriram. Tantas coisas que Deus fez, libertação, cura. Mas mais do que isso, mais do que todas essas coisas que nós já sentimos, nós já passamos, já presenciamos, Ele levou sobre si o nosso pecado, as nossas dores. O castigo que traz a paz para nós hoje foi sobre Ele. Mais do que isso, um Deus santo, imutável, se rebaixou, se humilhou, desceu na terra, se fez homem e morreu no meu lugar, no seu lugar. Vos parece mal isso? Vos parece mal isso? Servir um Deus que nos amou de tal maneira, vos parece mal isso? Nos parece mal isso? Ele me amou de uma maneira que ninguém vai conseguir me amar.
se você procura, de alguma forma, amores para ressignificar ou dar significado na sua vida, ninguém vai te amar como Deus te amou. Se você realmente entender isso, você vai conseguir chegar num lugar de ser feliz e satisfeito, porque você tem um amor perfeito. E aí, quando somos felizes e satisfeitos em Cristo Jesus, todas as outras coisas têm mais significado e propósito. Porque se eu estou num relacionamento, e no meu relacionamento com a minha esposa, a minha felicidade depende da minha esposa, a hora que ela falhar, eu vou ser infeliz. Se a felicidade dela depender de mim, miséria. Porque eu vou falhar muito e ela vai ser infeliz. Se a sua felicidade depender de qualquer coisa terrena, humana, como você vai se frustrar? Agora, quando a nossa felicidade, alegria, está plenamente no amor de Cristo Jesus, e aí sim eu posso me relacionar melhor com a minha esposa, porque eu não tenho o peso da minha felicidade nela. Ela pode se relacionar comigo porque ela não tem o peso de ser feliz comigo. Ela é feliz com Cristo e me ama. Eu sou feliz com Cristo e a amo. Estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que nós devemos buscar isso. Porque Deus diz que aquilo que nós pedimos, se pedirmos, Ele vai nos dar. Quantas vezes você pediu verdadeiramente para amar Ele? Ou toda vez que nós lemos esse texto, a primeira coisa que nós pedimos é um carro, uma bênção, uma coisa assim. Nós, como povo de Israel, começamos a usar Deus de uma forma idólatra também. Nós começamos a usar Deus como objeto, como aquele, e nós nós viemos aqui, às vezes, com esse propósito, de, às vezes, apenas usar Deus. Eu vou lá por quê? Porque eu vou conseguir minha bênção. Eu vou lá por quê? Porque Deus vai me abençoar. É sempre eu vou porque Ele vai fazer alguma coisa por mim. E nós estamos aqui por nós mesmos e não por Ele. Já falei também algumas vezes, às vezes a gente está na igreja, tem uns irmãos que estão muito quietinhos, já aconteceu isso com amigos. Mano, tu não canta não, cara? Só tá quietinho. Eu estou recebendo. Tá recebendo o quê? Você veio aqui para dar. A glória é dele. O culto é para Ele. O nome que está sendo glorificado é o dele. Mas nós somos tão egoístas, vivemos tanto na nossa idolatria, que achamos que é para nós. Então eu estou aqui recebendo o louvor que o irmão está cantando, muito lindo. A guitarra está fazendo um solo muito legal. E eu estou aqui recebendo a bênção. Mas você vai receber a alegria quando você entregar a sua vida verdadeiramente a Ele. E aí você vai receber alegria, paz, tudo aquilo que uma vida entregue a Cristo Jesus pode nos dar. Então, Josué continua e após isso ele se posiciona. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso não é um teste teórico, é um alinhamento existencial da nossa vida. José faz uma pergunta e se coloca como exemplo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Onde você é o cabeça hoje? Você pode ser na sua família, você é pai, você é mãe, você é filho. Você às vezes é o único cristão do seu lar. Se você se posicionar hoje, toda a sua casa recebe o peso da glória dessa posição. Não estou te prometendo que se você se posicionar hoje, Deus vai salvar todos os seus familiares. Mas que eles vão ver uma mudança na sua vida é fato. Se eu me posicionar hoje, com certeza minha esposa e minha filha serão mais felizes amanhã. Porque eu vou estar melhor. Cada vez que nós escolhemos a Deus e olhamos para Ele, contemplando Ele, nós nos parecemos um pouco com Ele. E nós nos tornamos melhor. Para as pessoas que estão ao nosso lado também. Como você pode fazer isso hoje? Nomeie os ídolos do teu coração. Não ouça essa pregação da boca para fora, não. Faça isso como uma prática. Nomeie os ídolos do teu coração. Tim Keller vai dizer que quando você nomear, você tire o ídolo ali, arranque ele fora, mas plante outra coisa no lugar.
Porque se você deixar aquele espaço vago ali, vai nascer outro. Se você não arrancar o ídolo, não plantar o evangelho, vai nascer outra coisa no lugar. Então, reconheça agora, nomeie seus ídolos e depois disso, rompa com eles. Delete, entregue, confesse. Se arrependa e se volte para Jesus. Alinhe a sua casa, a sua vida. Eu e minha casa, conversas, limites, hábitos. Pratique a generosidade. E são formas de nos compromissarmos verdadeiramente com Deus. Quem não organiza a sua casa para Deus, organiza ela para algum outro ídolo. Se não é Deus que está tomando a frente da sua casa, se não é Ele que te dá propósito, objetivo e alegria, com certeza tu está procurando isso em outro lugar. Quando olhamos para tudo isso, realmente nós vemos que nós não conseguimos fazer. Israel falhou depois desse pacto, e quem tem vindo nas EBDs viram, porque nós saímos de Josué e entramos em Juízes, terminamos Juízes agora. E nós vimos que depois desse pacto aqui que Josué fez e todo o povo falou, sim, agora nós serviremos ao Senhor. Eles falharam por diversas vezes. Por diversas vezes. Israel falhou repetidas vezes. Eu vou falhar, você vai falhar, nós vamos falhar. Mas a boa notícia é que o compromisso que nos salva não é o nosso, é que Cristo Jesus fez por nós. Jesus foi o Filho perfeito comprometido com o Pai até a cruz. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou o nosso coração dividido e nos deu um coração novo. Que essa seja a nossa oração. Que Ele tire as dúvidas e divisões do nosso coração e nos dê um coração totalmente voltado para Deus. Que realmente, com uma palavra, nós possamos abrir os olhos e contemplar Cristo. Que com uma palavra, nós possamos realmente ser ressuscitados do meio da nossa idolatria. Nós não servimos para ser aceito. Servimos porque já fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Encerrando aqui, Siquém foi um marco para aquele povo. Que hoje seja o nosso marco. Que o nosso compromisso com Deus possa começar aqui e levar para a nossa história. Que no final possamos decidir e definir a cultura que vai ser a nossa casa. Se nós realmente iremos servir ao Senhor. Nós vamos ter um momento agora de uma reflexão silenciosa. E o que eu aconselho aos irmãos é que nesse momento confesse a Deus os seus ídolos. Pense em cada um deles e coloque aos pés da cruz. E que no final você possa declarar de todo o coração: hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe.